Bom dia, companheiros. Pessoal, tive aqui há alguns dias falando de um tema meio complexo, estequiometria, e mesmo com o tema complexo a gente se deu bem, o tema foi bem absorvido. É um tema que vai cair na prova com certeza, porque não dá para imaginar montar uma prova sem questão de estequiometria. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem, treinado bastante, e que caso caia estequiometria na prova, e a gente acha que cai, vocês resolvam a questão, tá? A gente vai trazer para vocês hoje um outro tema, bem menos complexo do que estequiometria, e tão importante quanto, em termos de frequência na prova. Quase toda a edição do Enem traz uma questãozinha desse assunto. O nome do assunto, radioatividade. Além de ser um assunto que cai muito na prova, é um assunto interessante, é fácil e tem muita contextualização. A radioatividade está ligada a muita coisa interessante e que a gente pode explorar nessa aula de hoje, tá? Eu vou dividir esse assunto radioatividade em 3 partes, para não ficar tão monótono, tão chato. Eu vou falar sobre as emissões radioativas, dou uma paradinha, resolvo uma questão ou duas. Aí falo sobre o outro aspecto da radioatividade, que é chamada cinética radioativa. Para um pouquinho, a gente resolve umas questões. E lá no final a gente vai para a terceira parte, que são as aplicações da eletrólise, e aí a gente para depois para fazer mais algumas questões. É como se fossem 3 bloquinhos de aula, tá? Pode começar? Vamos lá então. Companheiros, radioatividade é a capacidade que alguns elementos químicos têm de emitirem, a partir dos seus núcleos, radiações que podem ser na forma de partículas ou de ondas eletromagnéticas. Para não ter que ficar falando de radiação, ou partícula, ou onda eletromagnética, eu uso um termo que é genérico, que é emissão radioativa. Tá? Determinados elementos químicos conseguem emitir, a partir do seu núcleo, algumas emissões radioativas. Existem 3 emissões radioativas mais importantes, que são as que mais caem na prova, são as mais conhecidas, acho que todo mundo já ouviu falar, que são as emissões alfa, beta e gama. Mas eu queria que vocês não se limitassem a essas 3, que existem, na verdade, 9. Eu vou falar das 9 aqui. As que tendem a cair, alfa, beta e gama. Para você se garantir, não ter surpresa, a gente fala nas outras 6. Mas vamos lá, por partes. Professor, o que é que faz com que um elemento químico tenha essa capacidade de liberar, a partir do seu núcleo, essas emissões radioativas? Uma coisa chamada instabilidade nuclear. O núcleo ele é formado de algumas partículas, e as mais conhecidas partículas do núcleo são prótons e nêutrons. Quando o número de prótons é próximo do número de nêutrons, o núcleo é estável. Ele sendo estável, ele não consegue emitir radiação. Porque a emissão radioativa é como se fosse o núcleo rachando, meio que quebrando, e a partir dessas rachaduras, entre aspas, começam a sair as coisas do núcleo, as emissões. Então, para que o elemento emita radiação, o núcleo tem que atingir uma instabilidade. Como eu falei, ele meio que racha, e aí as emissões começam a sair. O que é que dá instabilidade para o núcleo? À medida que o número de nêutrons e prótons eles ficam diferentes, à medida que aumenta a diferença entre a quantidade de nêutrons e a de prótons, aumenta a instabilidade. Então, é mais ou menos assim. Quando o número de nêutrons é próximo do número de prótons, o núcleo é estável, não emite radiação. Quando o número de nêutrons vai ficando distante do número de prótons, ele começa a ficar instável e aí começa a liberar essa radiação. Tem uma formulazinha que a gente usa para prever se o elemento é ou não é radioativo, que é essa aqui, ó. Quando você dividir o número de nêutrons pelo número de prótons, se essa divisão ficar entre 1 e 1,5, admite-se que esse núcleo é estável. Sendo estável, ele não emite radiação. Se você dividir o número de nêutrons pelo número de prótons e essa divisão ficar menor do que 1 ou maior do que 1,5, aí o núcleo já é instável. E aí ele começa a emitir radiação. Claro que isso não é uma conta perfeita, pessoal. Isso é uma previsão, uma aproximação, uma estimativa. Claro que vai ter elemento que vai fugir dessa regra. Mas, de modo geral, a gente faz isso.
número de nêutrons sobre número de prótons. Se ficar entre 1 e 1,5, núcleo estável, não emite radiação. Se ficar menor do que 1 ou maior do que 1,5, ele é instável e ele emite radiação. Principais emissões radioativas, como eu falei para vocês: alfa, beta e gama. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre as três e depois eu cito as outras. Vamos lá. Não sei se está bem nítido para vocês, mas eu vou falando, né? Pessoal, partícula alfa é uma partícula formada por 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula alfa, ela se assemelha ao núcleo de um átomo conhecido que é o átomo de hélio. Há quem associe a radiação alfa ao elemento hélio, porque eles são muito parecidos. Ambos têm 2 prótons e têm 2 nêutrons. Quando a gente soma prótons e nêutrons, a gente consegue uma grandeza chamada número de massa. Então, se eu somar 2 prótons com 2 nêutrons, eu vou ter uma massa 4. Então, a partícula alfa, ela tem massa 4 e tem carga 2. Por que carga 2? Porque no núcleo você tem prótons e nêutrons, e os nêutrons não têm carga. Quem tem carga no núcleo são os prótons, carga positiva. Então, ele tem 2 prótons, a carga dele é 2. 2 prótons com 2 nêutrons significa massa 4. A partícula alfa, ela tem uma velocidade que pode chegar a 5% da velocidade da luz. A velocidade da luz que é 300 mil quilômetros por segundo. Ela chega a 5%. Essa partícula alfa, ela tem um poder ionizante elevado. O que é poder ionizante? À medida que ela passa pelo ar atmosférico, ela arranca elétrons dos gases que compõem o ar atmosférico. Quando você tira elétrons de uma espécie neutra, ela se torna um íon. Ela fica carregada positivamente. Ficar carregado positivamente significa conduzir corrente elétrica, porque íons são responsáveis pela condutividade. Então, toda vida que a partícula alfa atravessa o ar, ela ioniza o ar. Então, a partícula alfa tem um poder ionizante elevado. E tem um poder de penetração muito baixo. A partícula alfa, ela não consegue atravessar uma folha de papel. Ela é barrada por uma folha de papel. Então, repetindo, partícula alfa, 2 prótons e 2 nêutrons, assemelha-se ao núcleo do hélio, tem massa 4, carga 2, poder ionizante alto, poder de penetração baixo. Danos ao ser humano, leves, porque ele causa apenas leves queimaduras. Quando a partícula alfa incide sobre a gente, sobre a nossa pele, ela começa a entrar na pele e aí começa a matar as células superficiais. Essas células superficiais fazem uma barreira de células mortas e aí essa barreira impede que a partícula alfa penetre mais. Então, ela causa apenas leves queimaduras. Segunda partícula, partícula beta. Partícula beta é uma partícula considerada leve, ela tem massa desprezível, tem carga negativa. A partícula beta assemelha-se a um elétron. Massa desprezível, carga negativa. Ela tem médio poder ionizante e tem médio poder de penetração. A partícula beta, ela chega a penetrar na pele por alguns centímetros, e isso pode causar alguns danos no tecido. Então, ela causa muito mais danos ao tecido do que a partícula alfa, porque ela penetra mais. E a terceira emissão radioativa é a gama. Só que gama não é partícula, pessoal. Gama é uma onda eletromagnética. Gama é como se fosse raio-x. Não tem massa, não tem carga, não tem poder ionizante, porque não tem carga, mas tem um poder de penetração altíssimo. A radiação gama atravessa os tecidos, atravessa o corpo da gente, atravessa a parede, atravessa muita coisa. A radiação gama só é detida, ela só é retida por uma parede grossa de concreto ou de chumbo. Tá? Não sei se vocês já viram nos filmes, ou até mesmo vai fazer exame de raio-x em hospitais e tudo, que o rapaz lá que vai bater o raio-x, ele bota você lá na maquininha e vai para trás de uma placa de chumbo, que é para ele se proteger da radiação gama, tá? Porque faz muito mal, penetra muito no organismo. A radiação gama, ela pode causar mutação genética, ela pode causar câncer, ela pode destruir células, ela causa muitos danos para os seres humanos. Professor, eu vou bater o raio-x, então não vou me expor a essa radiação gama, não vai fazer mal não? Não. Quando você faz um exame, se você fizer um exame uma vez por semana, ainda assim você não sofre com esses efeitos da radiação. Mas o rapaz que está lá fazendo o exame lá, ligando a máquina e tudo, se ele ficar ali todo dia, fazendo 30 exames por dia, claro que ele vai sofrer com essa radiação. Então, ele precisa se proteger. Ele vai para trás da placa de chumbo,
para que não se exponha tanto a essa radiação gama. Então, é a mais perigosa das radiações, a gama. É ela que causa mutação genética, câncer e tudo mais. Bom, essas são as 3 principais, companheiros. Tá? Um pouquinho mais sobre elas. Ó, eu tenho aqui um bloco de chumbo, e dentro do bloco de chumbo está partindo um material radioativo. Esse material radioativo está liberando as 3 emissões, alfa, beta e gama. Aí foram colocadas 2 placas, uma negativa e uma positiva. Essas emissões vão passar entre elas. A radiação alfa, ela é atraída para a placa negativa, porque a radiação alfa é positiva, então ela é atraída para a placa negativa. A radiação beta é atraída para a placa positiva, porque a partícula beta é negativa, então negativo é atraído pelo positivo, e a emissão gama passa direto, ó, sem sofrer qualquer desvio, porque a radiação gama não tem carga. Poder de penetração. Radiação alfa não consegue atravessar uma folha de papel. Radiação beta passa pelo papel, mas fica retida numa placazinha de madeira. Radiação gama passa pelo papel, passa pela madeira e só vai ser retida com uma parede grossa de concreto ou de chumbo. Então, aí você tem uma ideia do poder de penetração, das 3, e das cargas, né? Alfa é positiva, beta é negativa e gama não tem carga. Bom, mas quais são as outras emissões? Essa tabelinha resume as outras. São 9 ao todo. As mais conhecidas, alfa, beta e gama. As outras, você tem próton, deuteron, trítio, você tem nêutron, neutrino e pósitron. A chance dessas outras 6 caírem é menor, mas há essa possibilidade. Já falei das 3 primeiras, alfa, beta e gama. Alfa, está aqui o símbolo do alfa. Aqui nessa parte superior é a massa, aqui na parte inferior é a carga. Então, alfa tem massa 4, carga 2. Beta, aqui o símbolozinho da letra beta. Beta tem massa 0 ou desprezível e carga negativa, menos 1. É como se fosse o elétron. Gama, aqui está o símbolo do gama. Gama é uma radiação, não é partícula, tem massa 0 e carga 0. As outras. Próton. O próton é como se fosse o átomo de hidrogênio. Ele tem massa 1, carga 1. O deuteron, representado pela letra D, é como se fosse um isótopo do hidrogênio. O que é isótopo? Átomos com o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Então, o deuteron, ou deutério, ele tem a mesma carga do próton, 1, e tem massa 2. Trítio tem carga 1, massa 3. Nêutron, massa 1, carga 0. Neutrino é uma partícula ainda em discussão, pessoal. Não há uma unanimidade sobre o neutrino ainda, mas é uma partícula que já tem caído. Massa 0, carga 0. Cuidado para não confundir o neutrino com o gama. Está vendo que ambos têm massa 0 e carga 0? Qual é a diferença entre neutrino e gama, portanto? É que neutrino é uma partícula, gama é uma onda eletromagnética. E o pósitron, representado por essa letra E, tem carga mais 1 e tem massa desprezível. O pósitron é como se fosse um elétron com carga positiva. Tem massa desprezível e tem carga mais 1. Há quem represente o pósitron usando a mesma letra do beta. Só troca o menos 1 pelo mais 1. Então, pósitron é chamado de elétron positivo ou beta positivo. É como se fosse a mesma partícula, só que com sinal trocado. Então, essas são as 9 emissões radioativas possíveis a partir do núcleo atômico. Tá? Mas as que mais caem, repito, alfa, beta e gama. Pessoal, toda vida que um elemento radioativo emite uma radiação, ele é transformado em outro. Exceto pela radiação gama e pelo neutrino, que não tem carga. Mas, normalmente, quando um elemento químico emite uma radiação, ele é convertido em outro. Esse processo chama-se transmutação. Vocês já ouviram falar de alquimistas? Os alquimistas, eles tinham 2 pretensões que até hoje não conseguiram executá-las. Mas no caminho em busca dessas pretensões, a química evoluiu muito. Os alquimistas queriam descobrir um tal de elixir da longa vida, que a pessoa tomava e não morria mais, não ficava doente, ela adquiria a eternidade. Nunca se chegou a isso. Os alquimistas queriam descobrir uma coisa chamada pedra filosofal, que era uma espécie de instrumento, ferramenta, nem eles sabem direito o quê, mas que transformaria qualquer coisa em metal precioso, especialmente ouro. Eles queriam essas 2 coisas.
Na busca por isso, eles acabaram descobrindo muita coisa. E a radioatividade, pessoal, num dado momento, ela sinalizava para os alquimistas conseguirem o que eles queriam, que era transformar tudo em ouro. Porque toda vida que um elemento radioativo emite uma radiação, ele é convertido em outro elemento. Então, achava-se, num dado momento, que de elemento em elemento, eu conseguiria chegar no ouro. Tá? Infelizmente, não deu certo. O máximo que se consegue chegar é no chumbo. Chumbo. Eu consigo pegar um elemento radioativo e liberar emissões, e de emissão em emissão, ele acaba se transformando no chumbo. Mas do chumbo, ele não passa, porque o chumbo não é radioativo. E não sendo radioativo, ele não consegue ir além, ele não consegue se transformar em outro, por esse processo aí. Bom, existem duas leis. Quem for fazer o S, pessoal, alguém vai fazer o S aqui? Ó, a UES, ela é muito teórica. A UES cobra coisa que você diz, puxa vida, eu tinha que saber isso. E uma das coisas que a UES cobra é nome de cientista, nome de lei. Ela dá lá um enunciado e pergunta, quem disse isso? Por exemplo, a velocidade de uma reação química é diretamente proporcional às concentrações molares dos reagentes elevadas aos seus coeficientes. Aí ele pergunta, quem disse isso? Então, a UES faz muito isso, pessoal. E aí, qualquer nome de lei que aparecer nessas aulas, quem for fazer o UES, decore, porque, de repente, aquilo é perguntado. Ó, existem duas leis importantes aqui na radioatividade. São as leis das emissões radioativas. A primeira lei é chamada lei de Soddy. Segundo a lei de Soddy, toda vida que um elemento químico emite uma radiação alfa, a sua massa diminui 4 unidades, o seu número atômico diminui 2. Por quê? Porque a partícula alfa tem massa 4 e carga 2. Então, toda vida que um elemento emite uma partícula alfa, a massa dele cai 4 unidades, a carga cai 2 unidades. Quando a carga muda, muda o elemento, porque o que define o elemento químico é o número de prótons. Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Não há dois elementos iguais com prótons diferentes. Não é possível dois átomos com o mesmo número de prótons pertencerem a elementos diferentes. Cada número de prótons indica um elemento. Então, por exemplo, ó, se você pegar o elemento urânio, que tem massa 238 e tem carga 92, e ele emite uma partícula alfa, a sua massa, que era 238, cai para 234, porque a partícula alfa tem massa 4. E a carga, que era 92, cai para 90, porque a partícula alfa tem carga 2. Então, quando o elemento emite uma partícula alfa, a massa dele cai 4 unidades, a carga cai 2. O número atômico dele passa de 92 para 90. Mudou o número atômico, mudou o elemento. Então, ele deixa de ser urânio e passa a ser um outro elemento, que nesse caso é o tório. Tá? Isso chama-se primeira lei de Soddy. Quando um elemento químico emite uma radiação alfa, a carga dele diminui 2 unidades, a massa dele diminui 4. A segunda lei chama-se lei de Soddy-Fajans-Russell. São 3 cientistas. E ela fala da emissão beta. Segundo essa lei, toda vida que um elemento químico emite uma partícula beta, a sua massa não muda. Por que que não muda? Porque beta tem massa desprezível. Então, quando o elemento perde uma partícula alfa, a massa dele não muda. Que a beta, quando o elemento químico emite uma partícula beta, a massa não muda, porque a beta não tem massa. E a sua carga aumenta 1 unidade. Porque como o beta é uma carga negativa, ao liberar, a carga positiva vai aumentar. Mais ou menos assim. O elemento césio, que tem massa 137 e carga 55, ao emitir uma partícula beta, a massa dele não muda, ó, porque a massa é 0, a partícula beta. Mas a carga aumenta 1 unidade. É 55, passa para 56. Quando a carga muda de 55 para 56, muda o elemento. Então, o que era césio passa a ser bário. Então, você percebeu que quando o elemento químico emite a radiação, ele se transforma em outro? Isso chama-se transmutação. Quando o elemento químico emite a radiação, isso chama-se transmutação natural, porque isso é espontâneo. Nem todo elemento químico consegue fazer isso, mas quando faz, é de forma espontânea. Companheiros, existem muitas questões que você resolve somente com esse pouco conhecimento que eu acabei de passar para vocês. Conhecendo as emissões, você resolve uma boa quantidade de questões. Vamos fazer uma? Questão de número... antes disso, pessoal, só um minutinho. Às vezes, a gente está dando aula sobre essa parte de partícula beta, e alguém não entende o seguinte, professor, como é que um elemento químico tem um núcleo, que tem uma carga,
ele emite uma partícula, não importa qual, e a carga dele faz aumentar, porque a gente imagina que quando o elemento químico perde alguma coisa do núcleo, tudo que tinha nesse núcleo diminui, porque sai uma partícula. Então, como é que a carga aumenta se sair uma partícula beta? É que, companheiros, a partícula beta, ela é produzida pela desintegração de um nêutron. O nêutron é uma partícula que tem massa 1, carga 0. Nêutron não tem carga. Só que quando o nêutron se desintegra, ele é transformado em um próton, em um elétron e um neutrino. O elétron, que na verdade é a partícula beta, vai embora, o neutrino vai embora e o próton fica. Então está saindo uma partícula que não tem carga, está ficando no lugar dela uma partícula que tem carga. Por isso que a carga aumenta. Tá? Então a partícula beta, quando ela é emitida, o núcleo passa a ter a carga com uma unidade a mais do que o núcleo anterior. Bom, então como eu estava dizendo, existem muitas questões que tratam das emissões. Questões como essa aqui, ó. Questão 1 da sua apostila. Eu só não sei a página. 85. Essa questão diz assim: o elemento radioativo tório. Olha, essa questão é do Enem de 2018, viu? Acho que é a segunda aplicação. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório é, olha aqui a equação, tório 230,90, dando rádio 226,88, mais uma partícula, mais energia. Esses processos são geralmente acompanhados de grande liberação de energia. Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é, bom, a gente vai ter que identificar que partícula é essa. Como ele fala partícula, pessoal, como ele fala partícula, é porque não tem a opção ali gama, né? Mas se tivesse gama ali, eu já nem tocaria naquela opção, porque gama é a única que não é partícula, é onda eletromagnética. Então, aquela partícula X é alfa, é beta, é próton, é nêutron ou é positron? Ó, tá vendo como na prova não cai só alfa, beta e gama? Na prova do Enem, nas opções tem nêutron e tem positron. Então, você tem que conhecer bem todas essas partículas. E como é que eu vou fazer para descobrir quem é essa partícula? Vamos lá. Está aqui a reação. Eu quero descobrir quem é aquela partícula X. Pessoal, para você descobrir que partícula é aquela, é só você ver a massa e a carga dela. Não há duas partículas com o mesmo conjunto carga-massa. Cada partícula tem um conjunto carga-massa que é diferente da outra. Só tem duas emissões que têm o mesmo conjunto carga-massa, mas não são duas partículas. Gama e neutrino. Neutrino e gama, ambos têm massa 0, carga 0. Só que neutrino é partícula, gama é onda eletromagnética. Tá? Mas assim, vamos descobrir o conjunto carga-massa. Pessoal, numa reação de transmutação, as massas têm que ser conservadas. As massas ficam aqui em cima. Ó. O total de massa que tem no primeiro membro tem que ser o mesmo total de massa que tem no segundo membro. E as cargas também têm que ser conservadas. O total de carga que tem aqui no primeiro membro é o mesmo total de carga que tem no segundo membro. Repetindo que massa fica em cima, carga fica embaixo. Pessoal, qual a massa do elemento X para que o total de massa do primeiro membro fique igual ao do segundo? Vamos ver se é verdade. Massa 230, primeiro membro, tem que ser igual ao segundo membro, que seria 226 mais aquele A que eu coloquei lá. A gente costuma representar a massa pela letra A e a carga pela letra Z. Pessoal, se 230 é 226 mais A é 4. Tem alguma partícula que você lembre aí que tem massa 4? Tem outra que tem essa massa? Então, já não precisaria nem da carga, né? Já sei que ela é alfa. Mas só para confirmar. As cargas. Primeiro membro, 90. Lembrando que carga eu vejo aqui embaixo. Segundo membro, 88 mais Z. Quanto é que vale o Z? 2. Pessoal, a partícula que tem massa 4, carga 2, é a partícula alfa. Então, é muito fácil você identificar uma partícula, desde que você conheça para cada uma o conjunto carga-massa. Bom, resposta correta, letra A. Companheiros, alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos fazer mais uma? Pois não, enquanto vocês copiam, tem uma dúvida aqui da companheira. Diga lá, companheira.
termo transmutação eu posso usar para qualquer tipo de fenômeno que transforme uma coisa em outra. Mas, assim, ficou mais para radioatividade. Tá? É um termo quase que próprio desse fenômeno radioativo. Transmutação. Transmutação é mutação, é mudar, transformar algo em outra coisa. Mas é onde é mais usado, é na radioatividade. Tá bom? Pois não, companheira? Tá. O companheiro aqui está perguntando se dá para a gente saber, se dá para prever se o elemento vai emitir a partícula alfa, beta ou gama. Companheiro, os cientistas até conseguem fazer essa previsão, mas nós não temos essa obrigação. Eu não preciso saber que o urânio emite um nêutron, eu não preciso... O que faz um elemento emitir radiação é uma coisa chamada instabilidade nuclear. É quando o número de nêutrons é muito diferente do número de prótons. Você viu no comecinho que eu botei a fórmula? Nêutron sobre próton? Se você dividir nêutrons por prótons e der menor que 1 ou maior do que 1,5, ele vai emitir radiação. Qual? Aí eu já não tenho o que saber. Tá? É nêutron sobre prótons. Menor que 1, maior do que 1,5, ele fica instável. Instabilidade. Bom, vamos lá, mais uma, pessoal. Questão de número 2, Enem de 2017. Tudo aqui é Enem, viu, pessoal? Ou quase tudo. Quase todas as questões que tem aí são do Enem. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Pessoal, ele quer saber qual radiação tem aplicação no tratamento do câncer e tem grande penetração no corpo humano. Gama, né? É a mais perigosa, porque é a que mais penetra no corpo humano, mas tem utilidade. Tá? Muitos tratamentos de câncer são feitos com radiação. Eu imito a radiação para matar células cancerígenas e, infelizmente, eu mato as cancerígenas, mas acaba afetando algumas células sadias também, que estão ali na vizinhança. Mas é a radiação gama que tem esse grande poder de penetração. Pessoal, vocês perceberam que o simples fato de você conhecer as emissões alfa, beta, gama, próton, deuteron, trítio, nêutron, neutrino e pósitron, já ajuda a fazer as questões? Eu só preciso conhecer para cada uma carga e massa, e para aquelas três primeiras, alfa, beta e gama, conhecer poder ionizante e poder de penetração. Alfa, alto poder ionizante, pouco poder de penetração. Beta, médio poder ionizante, médio poder de penetração. Gama, pouco poder ionizante e altíssimo poder de penetração. Pois não? Toda vida que há um acidente nuclear, companheiro, Chernobyl, Fukushima, significa que o material que estava dentro do reator, porque a radioatividade ela é usada para gerar energia elétrica também. Então, há um vazamento, o reator funde, derrete, o material radioativo ele vaza para o ambiente. Aí, tudo que tem ali vai para o ambiente. Ali tem tudo, ali tem alfa, tem beta, tem gama, mas a que faz mais mal é a gama. Tá? A gama é a que causa os grandes prejuízos organismos. Pessoal, vamos lá. Segunda parte do capítulo radioatividade. Primeira parte foi rápida, né? As emissões, é só isso mesmo. Segunda parte desse capítulo chama-se cinética radioativa. Cinética radioativa é a parte da radioatividade que estuda a velocidade com a qual um elemento químico se desintegra. Você lembra que eu falei que quando um elemento químico emite radiação, ele é transformado em outro? A velocidade com a qual esse elemento é transformado em outro é estudado pela parte da radioatividade, que é chamada cinética radioativa. Tá? Estuda a velocidade com a qual um elemento químico se desintegra. Pessoal, os elementos químicos radioativos, eles se desintegram com velocidades diferentes. E são muito diferentes. Tá? Tem elemento que, para se desintegrar, leva bilhões de anos. E tem elemento que, para se desintegrar, leva segundos. Tá? Existem 4 conceitos importantes nesse capítulo cinética radioativa, mas dos 4, só quem tem caído por último é o conceito de meia-vida. Então, eu vou apresentar os 4 conceitos, mas eu vou focar mais na meia-vida, que é o principal conceito desse capítulo
é cinética radioativa. Primeiro conceito, velocidade de desintegração. É a relação entre a quantidade de átomos que se desintegra e o tempo que isso leva. Por exemplo, 100 átomos de iodo radioativo se desintegraram em 10 segundos. Qual é a velocidade? 100 átomos por 10 segundos dá uma média de 10 átomos por segundo. Basicamente é isso. Só que esse cálculo, velocidade radioativa, ou velocidade de desintegração, ele usa uma unidade própria, que é decaimento por segundo, DPS. Então, velocidade de desintegração é a variação da quantidade de átomos que se desintegrou dividida pela variação do tempo. Ela é medida em DPS, que significa decaimento por segundo, ou Becquerel. Becquerel é o nome de um cientista que estudou profundamente esse assunto, e aí a unidade DPS, decaimento por segundo, também é chamada de Becquerel em homenagem a ele. Quase não há questões sobre velocidade de desintegração. Os vestibulares não têm cobrado isso. Então, eu estou só apresentando para dizer que há esse conceito, que se cair, você já sabe pelo menos do que se trata. Outro conceito importante, mas que também não tem caído muito. Constante radioativa. Pessoal, eu queria que vocês não se preocupassem em copiar, porque está tudo no materialzinho, tá? Se quiser, fica à vontade também. Dando tempo. Se quiser bater foto também, fique à vontade. E ainda mais essa aula vai ser publicada, né, no site aí do projeto. Então, não precisa se preocupar em copiar, porque está tudo no material. Tudo que tem aqui no slide está na sua apostila. O que é constante radioativa? Constante radioativa é uma grandeza que indica a fração de átomos que se desintegra por unidade de tempo. Cada elemento químico tem uma constante radioativa, não precisa decorar. Ela é dada na prova, caso isso seja cobrado. Por exemplo, o elemento rádio, que tem número de massa 226, ele tem uma constante radioativa que é 1 sobre 2.300 ano a menos 1. Você não precisa decorar esse número, você precisa apenas interpretar esse número. Pessoal, o que significa constante radioativa igual a 1 sobre 2.300 ano a menos 1? Significa que se você tiver uma amostra de 2.300 átomos desse elemento, você vai ter um se desintegrando a cada ano. A cada 2.300 átomos, um se desintegra a cada ano. Isso chama-se constante radioativa. O que fica aqui no denominador é a quantidade de átomos que tem na amostra. O que fica no numerador é sempre 1. É 1. E o que fica aqui, essa unidade de tempo, é o tempo que leva para cada um se desintegrar. Então, numa amostra de 2.300 átomos, 1 se desintegra a cada ano. Isso chama-se constante radioativa, não precisa decorar esse número. A outra grandeza importante, mas que também não tem caído, faz tempo que não cai, chama-se vida média. Cuidado para não confundir vida média, pessoal, com meia-vida, que meia-vida é o que é importante. Vida média é o tempo provável para que toda aquela amostra se desintegre. A vida média é o inverso da constante radioativa. Por exemplo, você lembra que eu falei que a constante radioativa do rádio é 1 sobre 2.300 ano a menos 1? Significa que numa amostra de 2.300 átomos, um se desintegra a cada ano. A vida média é o tempo que levaria para que toda aquela amostra se desintegrasse. Pessoal, se você tem 2.300 átomos, um se desintegra a cada ano, quanto tempo levaria para os 2.300 átomos se desintegrarem? 2.300 anos. Ou seja, a vida média é o inverso da constante radioativa. Tá bom? De novo, se eu tenho 2.300 átomos, um se desintegra a cada ano, para que toda aquela amostra se desintegre, serão necessários 2.300 anos. Tá? Bom, esses 3 conceitos não têm caído. Se cair agora é surpresa, porque a tendência é não cair. O conceito que cai mesmo aqui é o conceito de meia-vida. Meia-vida ou período de semi-desintegração. Pessoal, meia-vida de um elemento químico é o tempo que leva para que metade da amostra radioativa se desintegre. Como assim, professor? Por exemplo, o iodo radioativo, ele tem uma meia-vida que é de 8 dias. Significa que, você sabe que iodo é um tratamento para quem tem câncer de tireoide. Quando uma pessoa tem câncer de tireoide, se submete a um tratamento com iodo radioativo, ela tem que sair do tratamento e ir para um isolamento. Ela fica no quarto trancada, sem contato com ninguém, recebe alimentação e água pela porta,
não pode ter contato com ninguém, que é para essa radiação não passar para as outras pessoas. Quanto tempo ela fica isolada? O tempo necessário para que a quantidade de iodo que tem no corpo dela desapareça, ou então atinja valores insignificantes que não causem mal para as outras pessoas. Por exemplo, a meia-vida do iodo é de 8 dias. A cada 8 dias, metade do que ele recebeu de iodo se desintegra, desaparece, se transforma em outra coisa. Então, vamos supor que ele recebeu 1 grama de iodo. E vamos supor que a dose que não faça mal para ninguém seja 0,25 gramas. Pessoal, quanto tempo levaria para que esse 1 grama chegasse a 0,25? Levando em conta que a meia-vida é de 8 dias. 1 em 8 dias cairia para quanto? 0,5. Tá? De metade em metade. De 0,5, passariam-se mais 8 dias para que caísse a 0,25, que é o valor que eu quero. Então, de 1 para 0,25, foram 2 meias-vidas. 1 cai para meio, meio cai para 0,25. Como cada meia-vida é de 8 dias, então foram 16 dias. É muito simples o conceito de meia-vida. Tá? Vamos lá. Tempo necessário para que metade de uma amostra radioativa se desintegre. Tempo necessário para que metade de uma amostra de um elemento radioativo se transforme em outra coisa. Você tem aqui uma massa inicial de um elemento radioativo, vai passar a metade, depois metade do que tinha, depois metade do que sobrou. De metade em metade, isso aqui vai chegar a valores insignificantes. O tempo que leva para que essa amostra chegue à metade é chamado de meia-vida. A gente pode representar meia-vida pela letra P, período de semidesintegração, ou pelo símbolo T meio, T de tempo e meio, meia-vida. Tá? Pessoal, não importa de qual quantidade você vai partir, a meia-vida de um elemento químico é uma coisa constante para aquele elemento. Por exemplo, se a meia-vida do iodo é de 8 dias, não importa se eu tenho 10, 100 ou 1000 gramas. 8 dias é o tempo que leva para aquilo chegar à metade. Tá? Essa meia-vida, ela varia muito de elemento para elemento. Olha como é absurda a diferença entre as meias-vidas para alguns elementos. Por exemplo, o elemento polônio, está vendo o polônio aqui, 211? A meia-vida do polônio é de 0,52 segundos. O que isso significa? Que se eu tiver aqui, nesse momento, 10 átomos de polônio, daqui a 0,52 segundos, eu já não vou ter 10 átomos, eu vou ter só 5. Passado mais 0,52 segundos, eu não vou ter 5, eu vou ter 2,5. A cada 0,52 segundos, aquela quantidade de polônio cai à metade. Olha a meia-vida do urânio, pessoal. Urânio, 7,1 vezes 10 à oitava anos. Isso aí seria 7.100 milhões de anos. Tá? Se é que eu posso usar essa expressão. Pessoal, significa que se eu tiver 100 gramas de urânio hoje, passado aquele tempo todo, eu ainda vou ter 50 gramas. Passado de novo aquele tempo todo, eu ainda vou ter 25 gramas. E ele vai caindo de metade em metade, até chegar em quantidades desprezíveis. Tem um elemento químico que é muito usado para fazer medição da idade de fósseis, que é o carbono 14. O carbono, na natureza, ele pode ser o 11, o 12, o 13 ou o 14. Tem 4 carbonos diferentes. O carbono 14 ele é usado para medir a idade dos fósseis. Sabe qual é a meia-vida do carbono 14? Algo em torno de 5.730 anos. 5.730 anos. Significa que se você tiver 100 gramas de carbono 14 agora, daqui a 5.730, você vai ter metade. Passados mais 5.730, metade da metade. E de metade em metade, ele chega a valores insignificantes. Como é que o cientista mede a idade de um fóssil usando carbono 14? É porque a gente sabe que o percentual de carbono 14 no organismo de um ser vivo é definido. Vamos supor que seja 0,005% da massa total. E esse percentual é constante, porque quando você está vivo, você absorve carbono 14 no mesmo ritmo que você libera. Você absorve carbono 14 como? Respirando, se alimentando. Você perde carbono 14 como? Respirando, urinando, defecando. Então você ganha carbono 14 e perde carbono 14 no mesmo ritmo. Isso mantém um percentual de carbono 14 constante. Quando você morre, você para de absorver carbono 14 e apenas passa a perder. Você só perde, você não ganha mais. Então, por exemplo,
Um cientista encontrou uma alçada de um fóssil pesando 30 gramas. Naqueles 30 gramas, ele sabe que deveria ter, vamos supor, 10 gramas de carbono 14. Não é tudo isso, mas vamos supor que seja. Aí ele vai lá, coloca um aparelhozinho chamado contador Geiger e percebe que não tem 10 gramas de carbono 14 lá, só tem 2,5. Então ele sabe que a quantidade de carbono 14 é menor do que o que deveria ter, porque aquele animal já morreu faz algum tempo. Então depois que ele morreu, ele passou a perder carbono 14. Quanto tempo faz que esse animal morreu? Pessoal, não era para ter 10 gramas, só tem 2,5. Então significa que a massa diminuiu. Primeiro ela diminuiu de 10 para 5. Depois ela diminuiu de 5 para 2,5. Então, entre a hora que ele morreu e o momento em que eu fiz a contagem do carbono 14, passaram-se 2 meias-vidas. Como ele sabe que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, 2 meias-vidas seriam 11.460 anos. Então, ele sabe mais ou menos quanto tempo faz que aquele animal morreu. É assim que se usa carbono 14 para medir a idade de um fóssil. Pessoal, as questões de meia-vida, elas podem ser feitas com ou sem fórmula. Depende do tipo de questão. Quando a questão é simples, a gente consegue calcular as coisas da meia-vida fazendo a contagem dos decaimentos. Por exemplo, o iodo tem meia-vida 8 dias. A pessoa recebeu 10 gramas de iodo. Quanto tempo vai levar para que esses 10 gramas cheguem a 2,5 gramas? Aí você conta, 10, ele cai para 5, 5, ele cai para 2,5. São 2 meias-vidas. Como cada meia-vida é de 8 dias, então o tempo total foi 16 dias. Tem questão que dá para fazer assim. E tem questão que vai dizer assim, ó, eu tenho 100 gramas de um elemento radioativo. 100. Quanto tempo leva para que essa massa chegue a 1 grama? Aí a conta fica mais chata, porque 100 cai para 50, 50 cai para 25, 25 cai para 12,5, 12,5 cai para 6,25, 6,25 cai para 3,125, e você vai de metade em metade até chegar no 1. Às vezes, essa contagem é tão longa que não compensa fazer a contagem. Às vezes, você nem chega no valor exato. Por exemplo, eu acho que eu não chegaria no 1 exatamente, eu chegaria próximo. Então, quando o número de contagens for muito grande, ou quando não for uma contagem exata, aí a gente recomenda o uso de uma fórmula. Massa final é massa inicial sobre 2 elevado a x. Isso aqui é massa final. Esse M0 é massa inicial, é quanto tinha. E esse x é o número de meias-vidas. O número de meias-vidas é uma relação entre o tempo total e o período da meia-vida, ou seja, o valor da meia-vida em si. Por exemplo, o iodo tem meia-vida 8 dias. 8 dias. Se um cara passar 24 dias com esse iodo no corpo, então quantas meias-vidas são? 24 dias é o tempo total, 8 dias é o valor da meia-vida. 24 sobre 8, então 3 meias-vidas. Para obter o número de meias-vidas, o número de decaimentos, é só dividir o tempo total pelo valor de uma meia-vida. Pessoal, você pode recorrer a essa fórmula, e ela serve para massa, ela serve para número de átomos, ela serve para atividade radioativa, ela serve para concentração, ela serve para qualquer coisa que indique quantidade. É que quando eu vou medir a quantidade de elemento radioativo, eu posso usar massa, eu posso usar volume, eu posso usar número de átomos, eu posso usar concentração, mas a fórmula é sempre a mesma, tá? A gente faz tudo para não usá-la, para não ter que decorar a fórmula, mas às vezes é necessário. Questão do Enem, 2017, questão 3, da sua apostila. Vamos ver se dá para resolver sem a fórmula. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz à metade a cada 5.730 anos. Ele está dizendo que a massa do carbono 14, ela reduz-se à metade a cada 5.730 anos. Isso é a meia-vida dele. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil em anos é... Muita gente teve dificuldade nessa questão.
tá? Porque não estava com o assunto radioatividade em dia. Mas, pessoal, vamos fazer aqui uma previsão para essa questão. Se o animal tivesse vivo, qual deveria ser a atividade radioativa dele? Ó? Deveria ser 15 emissões beta por minuto por grama. Se ele tivesse vivo, quando eu fosse colocar o aparelhozinho lá chamado contador Geiger, para verificar a atividade radioativa, o aparelho tinha que ler aquele valor. Só que o aparelho leu outro valor. Ele leu 6.750 emissões beta por hora. Não foi uma emissão diferente? Por quê? Porque o animal já morreu. Então, ele já não tem a quantidade de carbono 14 que ele teria se estivesse vivo. Só que aqui tem um probleminha para a gente resolver. O valor referencial, 15 emissões beta, foi dado em minuto. 15 emissões beta por minuto. E o aparelho está lendo por hora. Então, eu vou ter que passar de minuto para hora. Vamos fazer essa conta? Pessoal, 15 emissões beta em 1 minuto, que é o referencial. Em 1 hora, seriam quantas emissões? Levando em conta que 1 hora são 60 minutos. Se são 15 emissões em 1 minuto, em 60 minutos, seria X. Esse X daria 15 vezes 60. 900. Então, o aparelho deveria ler 900 emissões beta por hora. Só que isso aí é por grama. Tá? 15 emissões beta por minuto por grama. Você lembra qual foi a massa do fragmento ósseo que eu achei? Quanto é que pesa esse osso do fóssil que o cara encontrou? 30 gramas, né? Bom, então se são 900 emissões beta para cada grama, para 30 gramas, seria 30 vezes mais. 30 vezes 900? 3 vezes 9, 27. Repete 3 zeros. 27 mil. Então, o que o aparelho deveria ler, se o animal estivesse vivo, era isso aí. 27 mil emissões beta por hora naquele fóssil. Quanto foi que o aparelho leu? 6.750. Pessoal, 6.750 é menor, é igual ou é maior do que 27 mil? É lógico que é menor, professor. Agora, por que é menor? Porque o animal morreu. Se o animal morreu, ele não tem mais a emissão beta que ele tinha quando ele estava vivo. Tá? Houve um decaimento. Ele parou de absorver carbono 14. Ele só está liberando. Agora, quanto tempo levou para que a emissão passasse de 27 mil para 6.750? Vamos tentar fazer aquele decaimentozinho de metade em metade? Pessoal, de 27 mil, caindo na metade, ele cai para quanto? Metade de 27 mil, 13.500. Isso leva quanto tempo? 5.630 anos, que é a meia-vida do carbono 14. É o valor que foi lido no aparelho? Não. Então, ele vai sofrer outro decaimento. De 13.500, ele vai passar para quanto? Metade de 13.500. 6.750. Isso leva mais quanto tempo? 5.730 anos. A cada 5.730 anos, aquilo cai a metade. Então, ele passa de 27 mil para 13.500 e de 13.500 para 6.750, que é o valor que eu li no aparelho. Então, quanto tempo levou para que a quantidade de carbono 14 caísse de 27 mil para 6.750? Foram 2 meia-vidas, 2 decaimentos. Como cada decaimento é de 5.730 anos, 2 vezes 5.730, 11.460. Essa é a idade aproximada do fóssil. Marca a letra C. Companheiros, alguma dúvida? Pois não. Companheira, existe um limite para... Não é vida média, é meia-vida. Cuidado para não trocar. Existe um limite para o uso do carbono 14. Tá? É o seguinte, a gente estima que quando um elemento químico sofre 10 decaimentos, ele chega a um valor imperceptível de radioatividade. Então, se o tempo dessa planta fossilizada, desse carvão mineral, ultrapassa os 10 decaimentos, aí não dá para ler com carbono 14. Não dá para ler tudo, não dá para identificar tudo. Tem um limitezinho, tá bom? Pessoal, nessa questão, alguma pergunta? Diz alguma coisa aí que foi absurda? Muita gente sentiu dificuldade nessa questão, porque não estava com o assunto em dia. Porque o que eu fiz aí foi aplicar algumas regrinhas de 3 e o conceito de meia-vida. A regra de 3
ela vai funcionar para que eu descubra para transformar o número de emissões na que eu queria, transformar as unidades. Mas a regra de 3 não se aplica no cálculo da meia-vida, porque a meia-vida é uma grandeza exponencial. É 2 elevado a alguma coisa. Então, não dá para aplicar a regra de 3 nesse caso, tá? Porque é exponencial, tá bom? Vamos lá. Posso passar? Vamos fazer mais uma? Já pode? Vamos lá, então. Enquanto o pessoal copia, deixa eu ler aqui algumas perguntinhas que estão chegando. Chegou uma pergunta aqui sobre a constante radioativa, que eu tinha usado como exemplo. Eu coloquei lá no exemplo 1 sobre 2.300, ano a menos 1. Aí chegou uma pergunta assim, pode ser 1 sobre 2.300, ano a menos 2? Pessoal, não. É sempre menos 1, porque o que eu estou medindo com a constante radioativa é o tempo que leva para cada átomo daquela fração se desintegrar. É 1 por 1. Por isso que tem que ser o menos 1. Não pode ser o menos 2. Deixa eu ver a outra pergunta. O que é isótopo? Isótopo ou isótopo, a gente usa mais no plural. Isótopos são átomos que pertencem ao mesmo elemento químico. São átomos que têm o mesmo número de prótons, mas que têm massa diferente. Por exemplo, quando eu falo isótopo do carbono 14, é porque a natureza tem 4 carbonos. O 11, o 12, o 13 e o 14. Esse número que eu pronuncio, carbono 14, é a massa. Por que eu não preciso pronunciar o número atômico ou de prótons? Porque ele é constante, né? Todo carbono tem o mesmo número de prótons. Todo carbono tem 6 prótons. O número atômico é fixo para aquele elemento. Carbono tem número atômico 6. Qual é a diferença entre o carbono 12 e o carbono 14? Ambos têm 6 prótons, por isso eles são isótopos, por isso que são chamados pelo mesmo nome, elemento químico carbono, e eles diferem na massa. Então, isótopos são átomos com o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Bom, vamos lá, mais uma questão, pessoal. Questão de número 8, Enem de 2013. Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos. Com o tempo de acordo com a equação da reação nuclear. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de... o cara foi fazer uma tomografia, então ele foi irradiado com carbono 11, ele recebeu um pósitron. A massa do pósitron que foi aplicada nele, 1 grama, mas a imagem só vai ficar pronta daqui a 5 meias-vidas desse elemento carbono 11. A meia-vida dele é de 20,4 minutos, como está ali no quadro, 20,4 minutos. Pessoal, se a pergunta fosse, em quanto tempo eu vou liberar essa imagem, qual seria a conta? Bom, se uma meia-vida é 20,4 minutos, o cara vai ter que esperar 5 meias-vidas, 5 vezes 20,4 minutos, né? Que daria 5 vezes 20, 100, 102 minutos. 102 minutos, 1 hora e 42 minutos. Se a pergunta fosse essa, quanto tempo o paciente vai esperar para poder receber a imagem? 102 minutos. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi, quanto desse pósitron ainda vai ter no organismo dele após o recebimento da imagem, após 5 meias-vidas. Pessoal, ele recebeu 1 grama de carbono 11. Depois de 5 meias-vidas, quanto é que tem de carbono 11 no corpo dele? Dá para fazer aquela conta pelo decaimento? São 5. Vamos ver. Ele não recebeu 1 grama de carbono 11. Passada uma meia-vida, ele vai ter quanto? 0,5. Passada a segunda meia-vida, ele vai ter quanto? 0,25. Passada a terceira meia-vida, 0,125. Quarta meia-vida, 0,0625. De metade em metade. Quinta meia-vida, 0,03125. Às vezes, você não quer fazer essa contagem, porque ela é longa.
Às vezes são 10 contagens dessas, são 20, e nem sempre fica exato, como ele fez aqui, né? Ele quer em miligrama, né, pessoal? Para passar de grama para miligrama, você multiplica por 1000. Então, 0,03125 gramas são 31,25 miligramas. Então, o que vai ter no corpo dele depois de 5 decaimentos é essa quantidadezinha aí, 31,25 miligramas. Se eu não quiser fazer essa contagem toda, eu posso usar a fórmula. Massa final é massa inicial sobre 2 elevado a x. Massa final é o que ele quer. Massa inicial é 1 grama. E x é o número de meias-vidas. Quantas foram? 5. Então, fica 1, que é a massa inicial, sobre 2 elevado a 5, que é o número de meias-vidas. 2 elevado a 5 é 32, então fica 1 sobre 32. E 1 sobre 32, 0,03125, que em miligramas, 31,25. Então, você tem as duas opções sempre. Ou você usa a fórmula, ou você faz a contagem. Eu uso a fórmula quando? Quando o número de contagens é muito alta, ou então quando a conta não é exata. Quando a contagem não é exata. Aí, nesse caso, eu vou para a fórmula. Mas sendo o número de contagens assim pequeno como foi, dá para fazer pela contagem. Pessoal, alguma dúvida? Questão do Enem, viu, pessoal? Tudo isso que eu estou fazendo é o que o Enem cobra. Então, quando o Enem fala em meia-vida, ele fala nesse sentido. Alguma pergunta? Enquanto o pessoal copia, alguém quer tirar alguma dúvida? Vou perguntar, mas já sei a resposta. Pode passar? Sabia. Seria bom que vocês fossem um pouquinho mais rápidos, tá, pessoal? Na cópia aí, para a gente não ficar travando. Pois não, companheira? Companheira, a companheira perguntou se ele sempre dá o número de meias-vidas. Olha, tem várias perguntas que podem ser feitas. Dependendo da pergunta, eu tenho a informação, o dado. Tem questão que pede quanto tempo leva, tem questão que pede qual a massa final, tem questão que pede qual a massa inicial. Nem sempre ele vai dar o número de meias-vidas, porque às vezes isso faz parte da questão, do cálculo. Mas ele sempre vai lhe dar condições para descobrir o número de meias-vidas. Tá? Isso sempre vai ser uma informação acessível, não se preocupe. Mais alguma? Pode passar? Vamos ver uma próxima questão. Questão 11. Enem de 2009. Esse Enem ele não chegou a ser editado, ele foi cancelado. Parece que vazou a prova antes e ele não foi aplicado. Enquanto a companheira copia ali, pessoal, vamos ler a questão. Eu estou aqui com o livrinho de vocês. Página 86. Não? 80, é a questão 11 que eu vou resolver? Questão 11. É assim a questão, ó, enquanto o pessoal copia. O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação. Não é essa? Ah. Passou foi muito, né? Foi aqui que parou? Eita. Também não. Também não. Pronto, aqui estava a questão. Já deu tempo de copiar? Então vamos lá. O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos utilizados em pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico chamado meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade da sua radioatividade original. O gráfico a seguir representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina. Está aqui o gráfico.
As informações fornecidas mostram que, pessoal, esse gráfico ele é útil porque ele vai me dar o valor da meia-vida. Qual é o conceito de meia-vida? Tempo necessário para que metade de uma amostra radioativa se desintegre. Então, se você pegar nesse gráfico uma massa qualquer, por exemplo, 1 quilograma, que está aqui nas ordenadas, ó, quanto tempo leva para que esse 1 quilograma chegue à metade? Metade de 1 quilograma, meio quilograma. Você está vendo quanto tempo vai levar para que isso aconteça? Ó? Olha aqui nas abscissas. 1.620 anos. Considerando que esse tempo aqui é o tempo inicial, 0, após 1.620 anos, esse 1 quilograma chegou a meio quilograma. Então, 1.620 anos é o tempo que leva para que esse elemento chegue à metade da sua massa inicial. Essa é a meia-vida dele. É para isso que serve esse gráfico. Pessoal, item A. Quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra? Não, pessoal, ao contrário. Se um elemento tem meia-vida de 1 segundo, então daqui a 1 segundo eu tenho metade dessa amostra. Se um elemento tem meia-vida de 10 anos, eu só vou chegar na metade depois de 10 anos. Quanto maior é o valor da meia-vida, mais tempo aquele material passa no ambiente, na natureza. Então está errado o item A. B. Apenas 1/8 de uma amostra de rádio 226 terá decaído ao final de 4.860 anos. Apenas 1/8 de uma amostra de rádio 226 terá decaído ao final de 4.860 anos. Pessoal, a meia-vida dele não é de 1.620 anos? 1.620 anos. 4.860 anos são quantas meias-vidas? É uma conta exata? Se você dividir 4.860 por 1.620, vai dar 3, exatamente 3, né? Então, 3 meias-vidas. Vamos fazer aqui o cálculo. O item A está falso, eu já falei. Se você chamar a massa inicial de x, em 1.620 anos, que é a meia-vida, ele vai chegar a x sobre 2. Passados mais 1.620 anos, ele vai chegar a x sobre 4. Passados mais 1.620 anos, ele vai chegar a x sobre 8. Então, depois de 4.860 anos, eu vou chegar a 1/8 da sua massa inicial. Ou seja, após 4.860 anos, quanto é que vai restar dessa amostra? 1/8. Pessoal, 1/8 é o que sobrou ou 1/8 é o que foi consumido durante o tempo? Não, 1/8 é o que sobrou, pessoal. Esse 1/8 aqui, ó, é o que sobrou. Se sobrou 1/8, então o que foi consumido é a diferença entre 1 e 1/8. Então, depois de 4.860 anos, eu vou chegar a 1/8 do que era antes. Ou seja, o que foi consumido é a diferença entre 1 e 1/8, que seria 7/8. Porque a pergunta foi a seguinte, ó, para você não se confundir. Apenas 1/8 de uma amostra de rádio terá decaído ao final de 4.860 anos. Esse 1/8 que eu calculei ali não é o que foi consumido. Esse 1/8 onde eu cheguei é o que sobrou. É como se fosse assim. Se eu tivesse 8 gramas desse material no início, 8 gramas, depois de 3 meias-vidas, quanto é que vai sobrar? 8 ele cai para 4, 4 ele cai para 2, 2 ele cai para 1. 1 é o que sobrou, não é o que foi consumido, o que foi transformado. Então, se sobrou 1, é porque a reação transformou 7. Então, o decaimento foi de 7 gramas e não de 1. Então, não confunda, pessoal. Apenas 1/8 decaiu, não significa que vai ter 1/8 no final. Tá? 1/8 no final significa que o que decaiu foi a diferença, foram 7/8. Se você tinha 8 gramas e no final tem 1, esse 1 não é o que decaiu, esse 1 é o que sobrou. O que decaiu foram 7. Por isso que o item B está falso. Vamos ver o item C. Metade da quantidade original de rádio, 226, ao final de 3.240 anos, ainda restará por decair. Ele está dizendo que depois de 3.240 anos ainda vai ter metade desse elemento rádio. Será que vai? Não. A meia-vida não é de 1.620 anos? Então, após 3.240, você não vai ter metade. Ó, se você chamar essa massa inicial de x, passados 1.620 anos, você vai ter metade. Passados mais 1.620 anos,
você vai ter 1/4. Eu vou ter metade dessa amostra, pessoal, não é após 3.620 anos, não. Eu vou ter metade dessa amostra após 1.620, que é o valor da meia-vida. Tá? Então, o item está errado. O que é que diz o item D? O item D diz que restará menos de 1% do rádio 226 em qualquer amostra dessa substância decorridas 3 meias-vidas. Depois de 3 meias-vidas, vai ter menos que 1% dele? Vamos fazer a contagem. Se você chamar a massa inicial de 100%, passada uma meia-vida, ele chegará a 50%. Passadas 2 meias-vidas, 25%. Terceira meia-vida, 12,5%. Após 3 meias-vidas, eu ainda vou ter 12,5% dele. Ele falou que era menos que 1%, claro que está errado. E o item E, que deve ser o item correto, o que é que ele diz, pessoal? O item E afirma que a amostra do rádio 226 diminui sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos, devido à desintegração radioativa. Se a gente tivesse lido logo o item E, não precisava nem ter feito aquelas contas todas, né? Porque pelo gráfico a gente percebe que 1.620 anos é o tempo que leva para que a massa inicial passe de 1 para 1,5, para que ela caia à metade. O tempo que leva para que uma massa radioativa caia à metade é o que nós chamamos de meia-vida. Então é lógico que o item E é o item correto. Tá? Alguma dúvida? As questões do Enem não dão trabalho, são questões tranquilas quando o assunto é meia-vida. No máximo, você vai usar aquela formulazinha, mas a tendência é que você não tenha dificuldade. Eu vou fazer só mais uma, pessoal, para a gente mudar e ir para a terceira parte do capítulo, tá? Senão não vai ficar muito tempo para a gente ver a resposta à letra E. 10 minutos? Oxe, achei que tinha mais tempo, ó. Então, eu vou deixar as questões para vocês resolverem. Tá? São todas as questões no mesmo estilo, você pode perceber pela resolução. E a gente vai ver a terceira parte do capítulo radioatividade, que são as aplicações. É a parte mais fácil também. Vamos lá. Pois não? Todas essas resoluções estarão no site, daqui a pouco você pode acessar para confirmar suas respostas. Todas as questões estão resolvidas. Pronto, vamos lá. Pessoal, a terceira e última parte da radioatividade são as aplicações. É a partezinha tranquila. Primeiro, detalhe importante. Você lembra que eu falei que quando um elemento químico emite radiação, ele é transformado em outro? E esse outro é transformado em outro? E esse outro no elemento seguinte? Pessoal, vai haver uma sequência de transformações até chegar num elemento que não emita mais radiação. O elemento que não emite mais radiação, em ordem decrescente de massa, é o chumbo. Então, toda vida que um elemento químico emite radiação, eu vou ter uma sucessão de elementos decaindo, se transformando, até chegar no chumbo, que é o elemento estável. Essa sequência chama-se família ou série radioativa. É uma sequência de elementos radioativos, um transformando-se no outro, até chegar a um elemento químico estável. Você não precisa, logicamente, decorar uma família radioativa, porque ela é longa. Ela começa com um elemento, vai passar por vários, até chegar no chumbo, que é o elemento final. Por exemplo, isso aqui é uma sequência de uma família radioativa, que começou com urânio, aí foi se transformando. Tudo isso aqui é fruto de emissão radioativa. O elemento vai emitindo radiação e vai se transformando em outro, até chegar no elemento final. Essa sequência chama-se série ou família radioativa. Existem várias famílias radioativas, eu não preciso decorar quem são elas. Existem 4 principais: a do tório, a do netúnio, a do urânio e a do actínio. Cada elemento, cada série, ela é conhecida pelo nome do primeiro elemento que inicia a série, chamado elemento pai. E toda série termina com um elemento estável, que geralmente é o chumbo. Pessoal, aqui tem 3 séries que são naturais e tem uma que é artificial.
A série que é artificial é a do netúnio. Ela termina com o bismuto. As outras terminam com o chumbo. Como eu falei, eu não sou obrigado a decorar quem são essas séries e quem são os elementos que fazem parte dela. Mas é possível você descobrir se um determinado elemento pertence a uma série ou outra. Tem um cálculozinho que a gente faz. Ó. Por exemplo, a série do tório, ou família do tório, ela é conhecida como família 4N. Por que 4N? Porque se você pegar a massa do elemento e dividir por 4, vai dar uma conta exata. Por exemplo, o elemento rádio pertence a essa série? Como é que eu faço? Eu divido aquela massa, 228, por 4, e vai dar uma conta exata, que é 57. Significa que esse elemento pertence a essa série. A outra série do urânio, 238, ela é conhecida como série 4N mais 2. Por quê? Porque se eu pegar a massa do elemento e dividir por 4, o resto é 2. Então, por exemplo, por que esse elemento urânio faz parte dessa série? Você pega 238, divide por 4, sobra 2. Sobrou 2, então esse elemento pertence a essa série. E a outra série é conhecida como série 4N mais 3, porque se você dividir a massa do elemento por 4, vai dar um resto 3. Pessoal, isso não é importante, tá? É bom saber, mas não tem caído. Mas o que é que eu estou explicando? Existem 3 séries radioativas, e para saber se um elemento pertence a uma série ou a outra, é só você dividir a massa por 4. Sobrou nada, série do tório. Sobrou 2, série do urânio 238. Sobrou 3, série do actínio. Tá? Só para constar. Você lembra que eu falei que quando um elemento químico sofre, ele emite radiação, ele é transformado em outro? Isso chama-se transmutação. A transmutação ela pode ser natural ou artificial. Fala, companheira. Companheira, toda vida que o elemento emite uma radiação, ele já se transforma em outro. A meia-vida é o tempo para que o total de átomos se reduza à metade. Por exemplo, eu tenho 100 átomos, todos eles vão emitir radiação. Quando 50 conseguirem emitir, não vão restar 50? O tempo que levou aí é o que eu chamo de meia-vida. Tá? Pessoal, a transmutação natural é quando o elemento químico emite a radiação. A transmutação artificial é quando o elemento é bombardeado por ela. Então, toda reação em que uma partícula qualquer ataca um elemento, isso chama-se transmutação artificial. É o ataque de uma partícula a um elemento estável. Essa transmutação artificial, esse ataque, pode ser feito por qualquer partícula. Partícula alfa, partícula próton, partícula deuteron, partícula nêutron. Qualquer ataque de partículas a um elemento radioativo ou estável é chamada de transmutação artificial. Então, repetindo, a natural, o elemento emite a radiação, a artificial, o elemento é atacado por ela. Pessoal, existem muitas aplicações para radioatividade. Sabe quais são as duas que mais caem na prova? Fissão e fusão nuclear. Você não pode confundir esses dois fenômenos. Fissão nuclear, a palavra fissão significa quebra. Então, quando um elemento sofre uma fissão nuclear, é porque o núcleo dele foi quebrado, gerando núcleos menores. Exemplo, o elemento urânio, que tem um núcleo com 92 prótons, quando ele é atacado por um nêutron, ele quebra gerando 2 núcleos menores, ó, um de bário e um de criptônio. Essa quebra do núcleo para gerar núcleos menores chama-se fissão nuclear. E essa fissão nuclear libera muita energia, tanta energia que esse princípio foi usado na construção da bomba atômica. Você sabia que a bomba atômica baseia-se nesse princípio de fissão nuclear? A bomba atômica de Nagasaki foi a fissão do núcleo de urânio. A bomba atômica de Hiroshima foi a fissão do núcleo de plutônio. É um processo que libera muita energia, pessoal. Olha aqui um desenhozinho esquemático disso. Está aqui o núcleo do urânio. Ó. Ele é bombardeado por um nêutron. Aí esse núcleo quebra. Quando esse núcleo quebra, libera-se muita energia. E cada núcleo que quebra, libera 3 nêutrons. O que é que esses 3 nêutrons vão fazer? Eles vão atacar 3 novos núcleos de urânio. Cada núcleo de urânio libera mais 3 nêutrons. Então, aqueles 3 vão liberar 9. Os 9 vão liberar 27. Os 27 vão liberar 81. Ou seja, você vai ter uma sequência em cadeia. Isso acontece dentro de um reator. E cada núcleo que é quebrado libera muita energia. Então, você acaba tendo uma grande quantidade de energia dentro do reator.
essa reação em cadeia, é assim que funciona a bomba atômica. É um processo que libera muitíssima energia. O outro processo chama-se fusão nuclear. Fusão é o contrário da fissão. Enquanto a fissão é a quebra, a fusão é a junção. Fusão nuclear é um processo onde você junta núcleos pequenos para obter núcleos maiores. Por exemplo, se você pegar 2 átomos de hidrogênio, que tem núcleo com carga 1, você consegue o núcleo do hélio. Está vendo que é um núcleo maior? Isso chama-se fusão nuclear. Eu estou juntando núcleos pequenos para formar um núcleo maior. A fusão nuclear também libera muita energia. Mas, pessoal, é muita energia mesmo. É muito mais energia do que na fissão. A fusão nuclear é o que acontece, por exemplo, no Sol. As reações que acontecem no Sol, quase todas são fusão nuclear. Átomos de hidrogênio se combinam para formar um núcleo de hélio. Núcleos pequenos para produzir um núcleo maior. Isso libera muita energia. Pessoal, a fusão nuclear libera tanta energia, só para você ter uma ideia, seria necessário você fazer uma fissão nuclear só para começar uma fusão nuclear. Você teria que explodir uma bomba atômica para poder começar uma fusão nuclear. A fusão nuclear ela é usada no princípio de uma bomba que ainda não foi testada para valer, tomara que não seja, que é a bomba de hidrogênio. É um projeto que já existe, já existem provas de que essa bomba já pode ser fabricada, mas ela não foi usada para valer ainda. E a gente espera que nunca seja, porque a energia liberada ela é uma coisa excomunal. Não tem nem noção do que pode acontecer. Como eu falei, né? Você teria que explodir uma bomba atômica para poder colocar em funcionamento uma fusão nuclear. Você teria que explodir uma bomba atômica para fazer uma bomba H funcionar. Então, a bomba H ela é de dimensões inimagináveis. Bom, outras aplicações da radioatividade. A radioatividade ela é usada na medicina para fazer diagnóstico de câncer, mapeamento de tumores. Ela é usada na determinação da idade de fósseis através do carbono 14. A radioatividade ela é usada na construção de usinas nucleares para gerar energia elétrica. Ela é usada na conservação de alimentos. Pessoal, a maioria dos alimentos que a gente usa, que a gente consome, esses industrializados, eles precisam esterilizar, matar as bactérias para poder armazenar. E, em alguns casos, a técnica usada para matar bactérias é a radiação. O alimento é irradiado. Faz mal não, professor? Não. Até onde se sabe, não, né? A radiação é mínima, só para matar bactérias e não acumula no alimento. Ela depois é dissipada. Então, não faz mal para o ser humano, até onde se sabe. Efeitos das emissões radioativas. As emissões radioativas elas podem ter efeitos químicos. Algumas reações químicas são fruto de radioatividade. Por exemplo, a impressão de uma imagem numa máquina fotográfica é feita com radioatividade. Tem efeito luminoso. Vocês já ouviram falar, claro, pergunta boba, do acidente que houve em Goiânia com o césio radioativo? Pessoal, olha o que aconteceu. O dono de uma sucata encontrou num prédio abandonado, de um hospital abandonado, um materialzinho azulado, que estava dentro de uma máquina de raio-x. Esse material brilhava no escuro, era muito bonito, interessante. Ele pegou, levou para a sucata, distribuiu com os amigos, levou para casa, distribuiu com os amigos, com a família. Só que aquele elemento era o césio radioativo, que emite radiação gama de alto poder. Então, esse cara simplesmente contaminou um monte de gente com radiação, só por conta do efeito luminoso, que era interessante. Então, a radioatividade também tem efeito luminoso. Radioatividade tem efeito térmico. Toda vida que acontece um fenômeno radioativo, é liberada uma grande quantidade de calor. Tem efeito elétrico, porque as partículas ionizantes, elas tornam o ambiente condutor de eletricidade, e tem efeito fisiológico, que é o pior, viu, pessoal? O efeito fisiológico é terrível quando a pessoa se expõe à radiação, especialmente à radiação gama. Os efeitos dessa exposição dependem do tipo de exposição, se foi alfa, se foi gama, se foi beta, depende da quantidade do material que foi exposto àquela pessoa e do tempo que aquela pessoa passou exposta. Os efeitos são catastróficos quando essa exposição é excessiva. Tudo isso aqui que eu estou mostrando, ó, é fruto da exposição à radiação. Radiação causa mutação genética, destrói células, atravessa gerações. Talvez esse rapaz não tenha sido exposto à radiação, mas a mãe dele sim, ou a avó. E esse material fica no código genético da pessoa. Queimaduras, mutações desse nível, tudo causado pela exposição à radiação. É por isso que se teme tanto radiação. Pessoal, a energia nuclear é uma energia que se usa já faz tempo, mas só usa energia nuclear
país que não tem outra forma de produzir energia, porque acidente nuclear causa catástrofes como essas aí, tá? Pois não? Césio ulceração é o surgimento de úlceras, feridas, tá? A palavra úlcera substitui a palavra ferida. Ulceração é feridas. Pois não? Tá. Ó, a companheira perguntou por que quando a pessoa se expõe à radioatividade, ela recebe tablete de iodo. Companheira, isso só acontece quando a pessoa se expõe a iodo radioativo. Seguinte, ó, em Fukushima, no vazamento que houve lá, iodo radioativo foi espalhado no ambiente. A nossa tireoide, ela absorve iodo do ambiente, mas ela absorve até um certo limite. Quando ela fica saturada de iodo, ela não absorve mais. Aí o que acontece? Não houve um vazamento liberando iodo radioativo? Esse iodo radioativo faz mal. Então, se a sua tireoide não tiver iodo suficiente, ela vai absorver o iodo radioativo que está no ambiente. Se o governo lhe deu tablete de iodo, qual é o objetivo dele? Você consome o iodo, a sua tireoide fica saturada de iodo, e a partir daquele momento, você não absorve mais. Então, você não absorve o iodo radioativo do ambiente. Tá bom? Pessoal, infelizmente o tempo acabou, eu queria resolver mais algumas questões. Obrigado aí. Espero que o assunto tenha sido compreendido e que vocês acertem as questões do tema, tá? Obrigado aí, pessoal, tudo de bom. Só para o senhor assinar.